Na verdade, assim, eu acho que fazendo algumas observações gerais, né, das apresentações que foram feitas, assim, de fato, eu acho que o papel do Ministério, né, da Saúde e da Anvisa, eles são fundamentais para poder gerar as condições de viabilizar o desenvolvimento de medicamentos, aí não tanto só na parte da pesquisa, porque, de fato, a pesquisa ela necessita de robustos investimentos para você poder transferir esse conhecimento, né, para a bancada dos laboratórios farmacêuticos, que aí teriam condições de colocar isso no mercado, né? Mas eu acho que é fundamental, principalmente no caso de doenças raras, terem políticas direcionadas que deem a orientação para a priorização dessas doenças, porque muitas vezes, como foi colocado aqui, existem situações de doenças raras que, pela quantidade de pacientes, normalmente não despertam o interesse de mercado, né, por conta vamos dizer, da quantidade de pacientes que vão consumir aquela determinada droga. Por isso é fundamental que existam políticas públicas que orientem justamente até a disponibilização desses mercados para que as empresas se sintam estimuladas a poder fazer um trabalho direcionado para essas doenças raras, né? A gente, pela experiência do próprio Grupo Farmabrasil, né, que é uma associação de indústrias farmacêuticas, que são todas elas de capital nacional, né, é uma associação criada recentemente e que está agora com um olhar um pouco diferenciado, justamente porque o Ministério da Saúde tem estabelecido, em paralelo às políticas de apoio e assistência, né, às doenças, uma série de programas também de apoio ao fortalecimento do complexo industrial da saúde brasileiro, né? Então, acho que a gente falar da priorização do desenvolvimento de drogas, sem você ter uma indústria local que possa também dar essa priorização para o desenvolvimento aqui, para o atendimento das necessidades dos pacientes brasileiros, eu acho que essas coisas devem caminhar combinadas, né? Então, assim, é uma pena realmente o Ministério da Saúde não estar hoje aqui para a gente ter essa oportunidade de gerar essa interação, justamente porque existem ações que estão focadas para o Complexo Industrial da Saúde, que podem viabilizar parcerias com o apoio do Ministério da Saúde e com a academia, com o desenvolvimento dessas pesquisas para a geração dessas drogas no Brasil, né? Então, eu acho que essa iniciativa também é importante por isso, né? Tomar conhecimento dessas políticas e... Então, gente, basicamente, a gente vai agora colocar para vocês, né, então, como é que são essas etapas do desenvolvimento de medicamentos. A professora Lígia colocou muito bem para vocês, né? De fato, a gente tem, assim, são passos muito cuidadosos que devem ser feitos e tomados com relação à pesquisa, né? Às vezes a gente considera, assim, a importância, eu sou, no caso, uma familiar de um portador de ELA, então eu falo aqui em nome até da minha família, né? A gente tem uma ansiedade muito grande. Desculpa. O papai está na UTI hoje. Ele tem 87 anos e ele teve o diagnóstico de ELA faz 1 ano. E a questão de 1 mês ele foi traqueostomizado e gastrostomizado. Então, assim, a gente tem acompanhado e vivenciado essa problemática muito de perto, então por isso que nos motiva. A gente sabe que para o nosso pai a gente talvez não tenha uma solução, mas a gente sabe que tem outras gerações que precisam de tratamento e precisam de um acompanhamento. Então, por isso que a gente está aqui junto com vocês nessa batalha. Me desculpa a emoção. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, existe, assim, para o desenvolvimento, para a transferência desse conhecimento da bancada, da pesquisa, para a formação desses medicamentos, a gente tem algumas etapas que devem ser respeitadas. Eu vou me concentrar na minha exposição para falar sobre o desenvolvimento de produtos, tá? Mas só para vocês entenderem que, para essa transferência, a depender do tipo de doença, a depender do medicamento, isso pode levar
até 15 anos, para a gente poder realmente ter esse medicamento colocado no mercado. Então, a primeira etapa, normalmente, é a pesquisa translacional, é um pouco do que foi compartilhado aqui pelos pesquisadores, quer dizer, é uma série de centros de pesquisas, universidades, pesquisadores que se destinam especificamente para fazer o conhecimento científico acerca das alternativas terapêuticas em torno daquela doença. Essa pesquisa, ela, de alguma forma, ela tem que ser transferida para a indústria, para que aí ela possa colocar esse conhecimento dentro dos critérios regulatórios que são exigidos para o registro de um determinado medicamento. Tá? Então, portanto, a partir dessa pesquisa é feita a identificação das oportunidades, né, como foi bem colocado aqui, de um universo amplo de pesquisas. Em algum momento você pode ter dificuldade de alcançar um resultado efetivo dessas pesquisas. Então, portanto, a partir do momento dessa identificação, a gente, então, vai começar a fazer uma avaliação da viabilidade técnica, econômica e comercial daquele determinado produto, faz todo o controle, toda a gestão de propriedade intelectual, que esse é o caminho que a indústria tem que seguir, pelas seguranças próprias que o processo exige, e aí, portanto, entrar na etapa, então, de desenvolvimento do produto. Tá? E o que significa esse desenvolvimento do produto? Tá? Aqui eu trago para vocês quais são exatamente essas etapas. Tá? Então, são dois grandes blocos. A etapa da, vamos dizer, que a gente chama, né, no jargão técnico, da invenção, né? Ou seja, a identificação e validação de alvos moleculares possíveis para aquela ação terapêutica. Depois você faz uma triagem dessas moléculas bioativas, tá? Para identificar qual delas efetivamente tem o potencial mais associado. A seleção dos compostos e depois a otimização desses compostos que vão ser utilizados. A partir daí, identificou, otimizou, se inicia então a etapa dos estudos pré-clínicos, ou seja, é a testagem, né, desses compostos em animais. Tá? Aí isso pode ter uma variância bastante significativa, que vão desde os ratinhos, dos camundongos, e podem chegar até a necessidade de se utilizar, desde os animais de pequeno porte a animais de grande porte. Tá? Para fazer o teste, principalmente para que você tenha a identificação da dose letal, né? Porque isso não pode ser feito em ser humano, então você tem que fazer em animais. A partir do momento que você identifica uma dosagem que ela é capaz de não gerar toxicidade e não gerar a morte de uma pessoa, isso então passa para a próxima etapa, como a professora Lígia, inclusive, fez comentários, que é a etapa dos estudos efetivamente clínicos, ou seja, estudos em seres humanos. Para a gente passar dessa etapa dos estudos pré-clínicos para os estudos clínicos, há necessidade de uma anuência prévia da Anvisa e do sistema CEP-CONEP, que é o sistema que faz o controle de ética em pesquisa com seres humanos. Tá? Portanto, então, daí a necessidade de ter um rigor científico bastante relevante, ou seja, esses estudos eles devem ser feitos dentro de critérios bastante rigorosos e procedimentos com absoluta transparência para permitir esse controle por parte dos órgãos regulatórios dos países. Tá? Então, passando para a fase clínica, né, então esse medicamento ele vai passar pela fase 1, como a professora Lígia também comentou, ou seja, qual é a maior dose tolerável, a menor dose efetiva, qual é a reação da dose-efeito, a duração desse efeito e os efeitos colaterais. Tá? Então, a fase 1 ela é feita com um grupo de pessoas reduzido justamente para viabilizar a identificação da dose adequada para o tratamento. Tá? A fase 2 já é com um grupo um pouco mais ampliado de pessoas, onde se busca a indicação da eficácia da droga, a confirmação da segurança da droga, a biodisponibilidade e bioequivalência de diferentes formulações. Você tem que desenvolver diferentes formulações para ver qual é aquela que melhor se adequa ao sistema humano. A fase 3, vamos dizer que é a fase mais robusta e é aquela que já está mais perto do resultado final, é com um grupo de pacientes bastante ampliado, a depender da estratégia, vamos dizer, de mercado daquele determinado produto, você pode ter um estudo multicêntrico que abranja vários países com perfis populacionais diferenciados para você ter uma distribuição, ou seja, um acesso a mercados diferenciados para a disponibilização dessa droga. Tá?
A fase 4 já é uma fase considerada pós-mercado, já é uma fase que já permite um controle de farmacovigilância da efetividade daquele medicamento, ou seja, depois que ele já está sendo consumido pela população, os órgãos regulatórios exigem que as empresas façam um quarto estudo para fazer uma amostragem geral e ver como essa droga ainda continua se comportando, né, para garantir efetivamente a segurança, a qualidade e a eficácia desse produto e, portanto, a segurança para toda a população. E aqui um pouco para dar uma dimensão, principalmente para os nossos parlamentares, né, do custo que está embutido nessas etapas de desenvolvimento. Quer dizer, a gente sabe que a probabilidade de sucesso técnico ao longo desses testes, eles vão tendo uma queda relativa. Vocês podem perceber que, principalmente na fase 2, ela é bastante reduzida, justamente porque você vai tendo uma precisão da indicação daquela droga para o efeito que se necessita, né? A quantidade de moléculas, vocês percebem que no início dessa atividade é em torno de 24 para chegar efetivamente no mercado uma. Isso assim é considerando uma média, tá? Assim, ou seja, você faz uma seleção ampliada no começo e dos estudos, ao longo dos estudos, você acaba chegando apenas a um resultado, tá? E um custo individual, em média, em torno de milhões de dólares, a gente foi colocando aqui por etapas, e aqui apontando principalmente para a fase clínica 1, 2, 3, que é onde ocorre efetivamente o maior dispêndio de recursos, que é justamente na fase 3, porque você tem um grupo populacional bastante ampliado para a realização dos estudos. Aqui um pouco do custo individual em termos de milhões e o tempo em meses que leva cada uma dessas etapas. Tá? Portanto, vocês veem que a introdução de uma nova droga no mercado, ele tem um tempo bastante significativo, né? Então, aqui um pouco já para ir finalizando a nossa fala, né, a gente percebe que as doenças raras, elas necessitam de políticas públicas especializadas e direcionadas, né, para poder estimular os avanços em pesquisa básica mediante financiamento público contínuo e de longo prazo, né? Ou seja, no caso da ELA, em especial, como é uma doença rara, ainda pouco conhecida, porque nós não temos ainda as terapêuticas disponíveis para o tratamento da ELA, né? Então, é fundamental que se tenha pesquisa básica, né, com bastante recurso para poder desenvolver essa pesquisa básica, estimular a pesquisa translacional de forma a permitir a migração do conhecimento científico para a produção de medicamentos e terapias adequadas, né? Quer dizer, essa é uma outra etapa também da pesquisa, mas que já é de uma forma mais aplicada, que necessita recursos. Apoiar a pesquisa clínica para o desenvolvimento de novas terapias e medicamentos, porque é um custo bastante elevado, né? E apoiar a produção de medicamentos mediante fortalecimento do complexo industrial da saúde. Aqui, então, ao final, deputada, a gente faz algumas sugestões de encaminhamento junto às autoridades. Como eu falei no começo, eu acho que, basicamente, por se tratar de uma doença rara, há necessidade de ter política pública que oriente, principalmente, a produção desses medicamentos nessa associação com a pesquisa, com a academia, né? Então, a gente precisa ter essa orientação por parte do Ministério da Saúde, né? Então, acho que assim o nosso pleito ele vem muito mais no sentido de que essa política de doenças raras ela realmente seja colocada na praça para poder viabilizar uma nova forma de assistência farmacêutica para esses casos, né? A busca por recursos públicos para a investigação científica ela é fundamental também. A gente precisa, pelos dados que nós colocamos, é muito recurso que precisa, e isso precisa começar já, né, para poder ter um resultado pela média do desenvolvimento de um medicamento que pode chegar até 15 anos, para ontem que a gente precisa dar início para essas pesquisas, né? A questão, como a própria deputada Mara Gabrilli colocou, do PL, que o deputado Romário trouxe para a questão da viabilização da importação de insumos para a pesquisa, que é fundamental, principalmente para a parte de células-tronco. A questão do estímulo, né, via Ministério da Saúde, do fortalecimento da produção nacional de medicamentos. Hoje, o Ministério tem um conjunto de mecanismos que estimula a produção das parcerias para o desenvolvimento produtivo, ou seja, a interação da indústria com laboratórios públicos para o desenvolvimento de drogas prioritárias para o Ministério da Saúde. Então, eu acho que talvez aí também nós tenhamos alguma janela de oportunidade para estabelecer políticas que integrem a assistência via a política de doenças raras com a política de apoio e fortalecimento desse complexo da saúde, né?
E, por fim, que é uma coisa fundamental, né, o Ministério da Saúde agilizar e desburocratizar o sistema CEP-CONEP, ou seja, hoje a pesquisa clínica ela tem demoras significativas, né, para você ter as aprovações, tanto a anuência prévia para o início do desenvolvimento do protocolo clínico, como também a operacionalização do sistema de controle ético. Então, isso aí são ações que realmente precisam ter uma ação mais efetiva. E aí, um pouco, a Anvisa avaliar o fluxo de aprovação para o desenvolvimento clínico, considerando-se as possibilidades de concessão da anuência automática pela agência para projetos já aprovados em outras agências regulatórias, para poder ter uma agilidade nos trâmites aqui no Brasil, né? Além disso, também como sugestão, o acompanhamento da Anvisa no desenvolvimento desses projetos clínicos etapa por etapa, aqui no Brasil, por parte da área técnica da Anvisa, assim proporcionando maior segurança regulatória para o desenvolvimento desses novos medicamentos, né? Então, era isso a mensagem que eu queria passar e agradeço a todos aí, peço desculpa aí pela emoção.